Olá pessoal, sou o professor Walter Foli e nesse vídeo eu vou apresentar um pouco da organização de como vai ser feito a parte assíncrona da disciplina de Geoestatística aqui no Departamento de Geologia, né? Então, eu pretendo, como das outras vezes que eu ofertei essa disciplina, dividir a disciplina em duas partes. Na primeira parte, eu vou abordar basicamente os fundamentos de estatística, né, descritiva, justamente para poder ter um embasamento para os alunos que nunca estudaram, fizeram numa disciplina de estatística descritiva. E na segunda parte, propriamente dita, é que nós vamos estudar a geoestatística, né? Considerando o que a gente aprendeu como base aqui nos fundamentos da estatística descritiva. Aqui eu coloquei alguns tópicos principais, né? No plano de ensino da disciplina está muito mais detalhado, mas aqui só para ter um pequeno resumo. Nessa primeira parte do curso, nós vamos falar aqui dos fundamentos de estatística descritiva. Basicamente, eu vou começar falando aqui os tipos de variáveis estatística, né, que a gente pode trabalhar. Uma vez que a gente define os tipos de variáveis, nós vamos falar da média, variância e desvio padrão. E nesse caso, quando falar de média, nós vamos falar aqui de diferentes tipos de média, né? Média aritmética simples, média ponderada, né? E outros tipos de média menos usuais também, vamos abordar aqui. Vamos falar como que é definida a variância e a partir da variância como é calculado aqui o desvio padrão de uma determinada variável. No caso aqui uma variável, nós vamos ver mais adiante, uma variável contínua, né? Variável quantitativa contínua. Depois vamos falar aqui sobre histogramas e distribuições, né? Vamos começar a considerar alguns dados estatísticos que eu vou fornecer de alguns fenômenos, né? Para a gente trabalhar isso em aula e tentar construir o histograma. Como que a gente faz para poder representar essa variável, as medições, o resultado das medições dessa variável graficamente. Vamos falar sobre histogramas e mais adiante alguns tipos de distribuições que uma variável estatística contínua pode assumir. Nosso caso aqui, nós vamos ver variáveis que seguem distribuição normal e algumas que seguem distribuição log normal. Nós vamos falar sobre as distribuições de um modo geral, né? Quanto à questão da assimetria, se ela tem uma assimetria positiva ou negativa, ou se é uma distribuição simétrica, que no caso aqui é a distribuição normal. Vamos falar também de outras definições, como por exemplo a média, a mediana e associadas a esse tipo de variável. Vamos falar também sobre estatística de várias variáveis, né? E aí, quando a gente começa a falar de estatística de várias variáveis, vamos falar também sobre a covariância, coeficiente de correlação, né? E mais adiante, a parte de regressão linear, né? Como ajustar, por exemplo, uma reta a um conjunto de pontos que segue um comportamento linear, né? Duas variáveis que são correlacionadas de forma linear entre si. E a gente queria, por exemplo, ajustar uma reta usando o método de mínimos quadrados. Então, como que se aplica o método de mínimos quadrados para ajustar? Como é que a gente obtém os coeficientes angular e linear dessa reta a partir dos valores medidos, né? X e Y de cada par lá. Então, vamos estudar um pouco sobre isso. Então, essas coisas, né, é a base do que a gente vai estudar nessa primeira parte do curso, que são os fundamentos de estatística descritiva. Uma vez que a gente consiga ultrapassar essa primeira parte, aí nós vamos ter já um certo conhecimento já suficiente para começar a estudar a geoestatística mesmo, né? E aí nós vamos introduzir o conceito de variáveis regionalizadas, a questão aqui de métodos de estimação para essa variável. Nós vamos ver vários tipos de métodos de estimação, inverso da distância, inverso do quadrado da distância e outros tipos, né? Depois nós vamos começar a estudar o que é o variograma, análise variográfica, variável medida, uma variável regionalizada, como que a gente faz
uma análise variográfica, né? E os vários tipos de variograma que a gente pode obter, modelos teóricos de variograma que a gente pode ajustar no variograma experimental, e depois os métodos de krigagem linear. Aí nós vamos falar aqui alguns tipos de krigagem, as mais utilizadas, né? Krigagem da média, krigagem simples, krigagem ordinária, né? E se der tempo a gente fala também um pouco sobre cokrigagem, vai depender aqui muito do andamento do curso, mas basicamente são métodos de krigagem linear. Nós não vamos abordar aqui nesse curso krigagem não linear, né? Krigagem não linear a gente fica um pouco fora do alcance desse curso introdutório que é a geoestatística, né? É isso, pessoal. Na próxima aula, né, no próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, pretendo já começar aqui com os tipos de variáveis, né? E dando prosseguimento mais ou menos como está nessa linha. Quem quiser saber em detalhes, depois pode consultar então o plano de ensino. Valeu, pessoal. Até a próxima.